Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia. É um prazer estarmos reunidos novamente. E o tema da nossa aula de hoje está na página 40 do nosso livro, é Grandes Construções. Olha, que tema interessante, que tema grandioso. Vamos dar início agora, meus queridos alunos. Primeiramente, eu vou corrigir a nossa atividade da aula passada. A atividade foi Henri Matisse e George Jean, da página 35. Espero que todos já tenham lido o texto complementar que eu coloquei sobre a história de cada um, a breve história, e vamos responder agora. Na primeira questão, tem, de acordo com o texto, quem foi Henri Matisse? Henri Matisse nasceu em Le Coteau-Cambrésis, região de Nord-Pas-de-Calais, em 31 de dezembro de 1869 e cresceu em Bourg-en-Vermandois, na região da Picardia, onde seus pais possuíam um negócio de sementes. Era o primeiro filho do casal, filho de um comerciante de cereais que achava que os artistas não passavam de boêmios irresponsáveis e incentivou o filho a entrar na faculdade de Direito, em Paris, em 1887. Começou a pintar em 1889, quando sua mãe lhe trouxe o material necessário durante o período de convalescência após um ataque de apendicite, tá bom? Convalescência é de recuperação. Ele teve uma doença séria, estava em recuperação. Na pintura descobriu uma espécie de paraíso, como ele mais tarde descreveu, e decidiu então tornar-se um artista, decepcionando profundamente seu pai. Em 1891, retornou a Paris para estudar arte na Academia Julian e tornou-se um aluno de William Adolphe Bouguereau, Gustave Moreau. De acordo com o texto, a nossa questão 2, quem foi George Jean? Bem, pessoal, Jean nasceu em Vincennes, Indiana, Estados Unidos, onde cresceu e muitas vezes trabalhou ao lado de seu pai, produtor de melão. Ele deixou a fazenda de seus pais para frequentar a escola do Instituto de Arte de Chicago. George Charles Jean Jr. nasceu em 18 de agosto de 1982, e morreu em 11 de agosto de 2008. Foi um artista americano mais conhecido por reproduzir trabalhos vividos de imagens clássicas da história da arte. Todos os artistas retrabalham a arte no passado, ora imitando, ora se estendendo e ora rejeitando o trabalho de artistas que admiram. Jim mudou o processo de homenagem e se transformou em um território desconhecido. Na nossa questão 3, em qual escola de artes George Jean estudou? É o item A, pessoal, Escola do Instituto de Arte de Chicago, tá ok? Já na questão 4, em qual escola de artes Henri Matisse estudou? É o item B, Academia Julian, em Paris. De acordo com o texto, na questão 5, cite exemplos de artistas plásticos que foram reproduzidos por George Jean. Temos o Caravaggio, Jean-Baptiste Simeon Chardin, Jean-Auguste Dominique Ingres, Winslow Howe, Andrea Mantegna, Henri Matisse, Pablo Picasso e especialmente Juan Verme, tá bom? Sobre cujo estilo ele escreveu um livro de Juan Verme, tá ok, pessoal? É a resposta da questão 5. Já na questão 6, agora vamos estudar e observar dois quadros artísticos na página 35 do seu livro, tá ok? Do nosso livro e responder o que o artista George Jean modificou e de quem era a obra modificada e qual o nome do artista. A resposta é: ele modificou um quadro de Henri Matisse, o Estúdio Vermelho. Na questão 7, o que ele manteve? Também da página 35. Você tem que observar e estudar a imagem do quadro. Ele manteve as cores originais, que foi a predominância do vermelho, alguns objetos, alguns móveis, alguns quadros de arte da obra original de Henri Matisse, ele manteve. Já na questão 8, o que faz o ambiente criado por George Jean
parecer uma sala de aula. Está bem no livro da página 35. Ele transformou o estúdio de arte, né, de pintura, em carteiras escolares, e a mesa do professor faz aquele ambiente que seria de pintura somente de um artista transformar-se numa sala de aula. Na questão 9, pessoal, em sua opinião, que tipo de aula poderia ser dada nesse espaço? Também na página 35 do nosso livro. A resposta é pessoal. Quero que você me conte com suas ideias, com suas criações, qual tipo de aula você queria dar naquele espaço que o George Dean modificou. Na questão 10, de acordo com o texto em estudo, classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Item A. Henri Matisse começou a pintar em 1889, quando sua mãe lhe trouxe o material necessário durante o período de convalescência, que já falei, recuperação após um ataque de apendicite. Ele estava se recuperando da doença. Quem leu o texto sabe que é verdadeiro, tá bom? É verdadeiro. Item B. George Dean passou alguns anos na Itália pesquisando os estilos de pintura dos pintores renascentistas. Verdadeiro ou falso, professor? É verdadeiro, pessoal. Também é verdadeiro. Quem lê o texto complementar sabe muito bem disso. Item C. O historiador de arte Robert Rosenbaum chamou as escolhas temáticas não convencionais de Dean, que é o nosso George Dean, de fluxo livre, fantasia, sobre os fatos e ficções da história da arte. Quem lê o texto sabe que também é verdadeiro. Leiam, leiam muito, leiam sempre, pessoal. Leiam revista em quadrinho, leiam jornais, leiam livros, mas leiam. Não esqueçam de ler, trabalhar a mente, tá bom? Item D. Entre os artistas cujas obras George Dean reproduziu estavam Caravaggio, Jean-Baptiste Simeon, Chardin, Jean-Auguste Dominique Ingres, Winslow Holmes, André Metain, Henri Matisse, Pablo Picasso e especialmente Johannes Vermeer, sobre cujo estilo ele escreveu um livro. Quem lê o texto complementar também sabe que é verdadeiro. E acabamos a correção da nossa atividade da aula passada e vamos adentrar agora ao tema especial de hoje. Grandes construções, tá bom? Pode ser uma montanha, pode ser uma serra, pode ser uma casa gigantesca, são várias possibilidades da história antiga, atual e futura. Além de casas e escolas, os seres humanos constroem outros tipos de edificações. O que é edificação? É construir algo grande, tá bom? Um prédio, uma torre. Estas são chamadas edificações. Edificar é construir, criar uma construção. Algumas são monumentais, algo grandioso, tá bom? Que é para a história. E podem abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Neste tema, vamos conhecer algumas dessas grandes construções e suas funções. As torres, por exemplo, são construções caracterizadas pela sua altura elevada e podem ser encontradas em várias partes do mundo. Em 2012, foi inaugurada a Tokyo Sky Tree, no Japão. Ela mede 634 metros de altura, é muito alto. Veja na imagem como ela se destaca na paisagem da cidade. Pessoal, não é essa, tá bom? Vou mostrar agora para vocês a imagem. E é esta belíssima torre, é a Tokyo Sky Tree, Tóquio, Japão, tá bom? Cidade de Tóquio, no Japão. 2017, pessoal, é a foto. No seu livro é a foto, tá bom? Ela foi inaugurada em 2012. Olha como é belíssimo os detalhes dela. Olha como ela tem um destaque, né? Lá embaixo fica tudo pequeno. Ela é muito grande, ela é muito alta. Olha a comparação dela com esse prédio bem aqui, ó. É algo absurdamente alto. E eu queria estar lá, eu queria ver lá de cima. Vocês também queriam? Temos agora um quadro, né, do Peter Bruegel, que também encontra-se no nosso livro, chamado A Torre de Babel. Tá bom? O que foi a Torre de Babel, pessoal? A história da Torre de Babel é uma torre que foi construída há muitos séculos atrás, que dizia que na época da Torre de Babel todas as pessoas falavam a mesma língua. Então, tentaram construir uma torre que chegasse até os céus. Mas
o grandioso, poderoso Deus Criador foi e destruiu a edificação. E quando destruiu, que as pessoas foram, no caso, se afastaram, ele confundiu as línguas e assim criaram-se as diversidades linguísticas, né? O português, a China, o inglês dos Estados Unidos, para as pessoas não poderem se comunicar. Por exemplo, que eu estou falando, mas antigamente eram outras línguas, tá ok? Era o árabe, né? A língua árabe, a língua da árabe, o hebraico, foram dadas essas línguas, o egípcio, né? A língua egípcia, na época deles, tá bom? Essa é a Torre de Babel e a história da Torre de Babel, que é um quadro, pessoal, não é uma foto, é um quadro pintado e imaginado como ela foi por Peter Bruegel. Outra grande construção que se destaca no mundo é as muralhas da China, com mais de 8.851 quilômetros, é muito grande. A Grande Muralha da China é muito conhecida em receber grande volume de turistas. Uma das informações mais impressionantes sobre essa construção é o fato de ela poder ser vista do espaço. É incrivelmente grande. Eu consigo ver do espaço, pessoal. É muito grande. Outra construção que se destaca, né, no mundo, e eu espero que um dia vocês também possam visitar, eu queria muito, são as pirâmides de Gizé, localizado no Egito. É uma construção do Egito antigo, da época dos faraós. É muito lindo, tá bom? É muito grande. Olha o tamanho disso. Olha que linda essa construção. Por mais que ela já esteja velha e desgastada com o tempo, ela tem toda a história do Egito contida nela. Aqui foi em homenagem a um faraó, essa construção. Mas eu quero que vocês apenas observem. Não vamos atender a história, mas sim a construção. Como é bela, como é grande. É feita num deserto e é cheio de detalhes. Tá vendo? As escadas, os pontos. As pirâmides tinham iluminação planejada para o sol, né? É uma construção espetacular. Pois bem, caríssimos alunos, o tema da nossa aula de hoje foi isso. Vai ter a atividade de revisão de estudo na nossa plataforma digital. Não esqueçam de estudar e não esqueçam de fazer a aplicação de estudo na atividade. Tá muito legal, tá bom? Quero que vocês me digam. Vai ter um texto complementar na atividade sobre grandes obras. Selecionei 9 obras que não estão no livro, né? Que são coisas belíssimas. Tem uma pista de esqui gigante, tem várias construções enormes, tá bom? Pesquise também. E eu quero que você me fale algumas características dela. Leiam o texto, tá bom? As respostas vão estar no texto. Não esqueçam, façam atividade, estudem. Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Bom dia para todos.